Pois é, tava falando aqui, teve uma interrupção no vídeo por causa da memória do celular. Eu tava falando do tradicionalismo anti-olavista, que é o pessoal que detona o Olavo, porque tem uma coisinha que ele falou, que com muito esforço você interpreta aquilo como gnosticismo, mesmo sendo uma coisa que já foi reafirmada por vários bispos, várias autoridades e tudo mais. Mas o pessoal escolhe o Olavo especificamente para criticar, porque o Olavo tem esse imã de antipatia das pessoas. E é engraçado que as mesmas pessoas que entram nesse grupo tradicionalista anti-olavista têm muita simpatia, são muito próximos do anarcocapitalismo e muitos deles são inclusive idólatras do Paulo Cogos. Idólatras totais, subserviência total ao Cogos, e que é herege, segundo eles, deveria ser herege, porque ele é abertamente sédio-vacantista, que a heresia pode ser uma opinião errada. Se a pessoa não tem consciência que aquilo é heresia e não é alertada e defende aquilo, é simplesmente uma opinião errada, né? Pelo que eu sei. Mas então o Olavo achar que todas as religiões têm uma essência de verdade poderia ser uma opinião errada. Não tem por que dizer que ele é herege, malicioso, tá arrebanhando pessoas para levar para o perennialismo por causa disso. Agora, o Cogos não, ele é abertamente herege, abertamente sede vacantista, defende, sabe que aquilo é errado, foi alertado, foi condenado e sabe que aquilo está errado e defende abertamente. Então era para eles odiarem o Cogos também, que é um herege assumido. Mas não, eles têm a maior simpatia, adoram o Cogos. E eu já vi muitos falando: olha, Cogos, você é um amigo querido, eu adoro você, eu rezo para que você se converta, estou rezando por você. Agora vê se alguém falar pro Olavo: não, Olavo, você é um amigo querido, você é perennialista, é gnóstico, acredita no gnosticismo, mas eu gosto de você, eu vou rezar para você se converter para a igreja, para você se salvar. E em momento nenhum, é só pedrada, só ataques, guerra total contra o Olavo, antipatia total, ódio total. Enquanto o Cogos, que não era herege, que tinha no máximo uma opinião errada. Enquanto o Cogos, que é assumidamente herege, é o amigo querido, que eles estão rezando para se converter, porque é muito simpático, muito carismático, então pode até ser herege, que não tem problema. E é interessante também que o pessoal odeia o Olavo, mas é totalmente subserviente aos autores materialistas e ateus abortistas assumidos, que são o Rothbard e o Anselmo Hope, eu não sei se é abortista. Mas deve ser também, que ele é a favor do assassinato até de retardados, então deve ser abortista também. E o Rothbard, eu tenho certeza que era abortista. Mas eles têm maior respeito, maior admiração pelo Rothbard e o Anselmo Hope, que são ateus, materialistas, e desprezam o Olavo por causa de uma coisinha que ele falou que, com muito esforço, você pode interpretar como uma opinião errada da igreja. Então é muito estranho. Você vê que é uma coisa simplesmente instintiva, primitiva e irracional. Um cara tem características que despertam simpatia, então ele pode até defender o assassinato de bebês, o assassinato de pessoa que não tem problema, é um amigo. E o outro defendia tudo certo, mas o jeito de falar dele, o fato dele fumar ou qualquer coisa, não gosto dele. Só que isso não é o caso do Miorinho. O Miorinho não é desse grupo tradicionalista anti-olavista que eu estava me referindo, apesar de ser anarcocapitalista também e respeitar. A antipatia dele pelo Olavo não é porque o Olavo era agnóstico. Isso inclusive positivo para a crítica do Miorinho. Ele procura ter críticas além disso. Só que mesmo assim, eu acho que, por outro motivo, talvez no fundo seja isso mesmo. Então, mas pelo menos ele tem a razoabilidade de não falar isso abertamente e procurar outros motivos melhores. Tentar procurar outros motivos melhores. Mas o fato é que as críticas que ele fez ao Olavo, muitas não têm sentido, são muito mal fundamentadas. E ele tem antipatia do Olavo pelo Olavo por outro motivo. Eu não sei qual é. Mas você vê que são coisas motivadas simplesmente pela antipatia. Críticas irracionais. Por exemplo, quando ele fala
dos alunos do Olavo. Não, o Olavo estava errado porque os alunos não fazem nada de bom, não produzem nada de bom. É, é muito estranho isso, porque ele próprio reconheceu a grandeza, a importância do Mário Ferreira dos Santos nesse mesmo vídeo. E eu acho que é indiscutível a importância do Mário Ferreira, no mínimo do mínimo, para alertar para a insuficiência da filosofia moderna, de muitas correntes da filosofia moderna. Ainda que ele fale, não, mas a filosofia analítica não é assim, que é muito foda, a filosofia da matemática é muito foda, mas acho que ele analisou, ele mostrou insuficiência. Eu acho que só isso, nem precisa entender a década dialética totalmente, a filosofia concreta, totalmente, para ver a importância dele. É indiscutível a importância do Mário Ferreira, a grandeza dele, e ele é esquecido, não tem aluno nenhum. Então você vai dizer que porque não tem nenhum aluno, o pensamento dele não vale nada. Claro que não, porque por circunstâncias históricas, o Brasil é um país anti-intelectual, total. Para você ter espaço no Brasil, você tem que falar uma coisa conveniente para a esquerda, conveniente para um grupo dominante. Senão você vai ser jogado no lixo, por mais valor que tenha a sua obra. Então, o Olavo, são muitas dificuldades do caso do Mário Ferreira, mas é indiscutível que ele é um grande filósofo, um grande autor. Então o Olavo, o fato dos alunos dele não terem produzido nada, ou não ter alunos suficiente, não quer dizer nada sobre o pensamento dele. Porque o pensamento dele pode até não ser tão grande quanto o do Mário Ferreira, só que o caso do Mário Ferreira é uma prova cabal, indiscutível, de que essa teoria do Miorin, que você tem que ver a produção dos alunos para saber a importância de um filósofo e a qualidade de um filósofo, está errado, porque o Mário tem uma qualidade indiscutível. Mas por ter nascido no Brasil, ele foi esquecido. Essa história de rejeitar ele por ele ter nascido no Brasil, que ele até falou, não, o Olavo descobriu uma coisa que é contra toda a filosofia moderna, uma coisa muito foda. Ah, mas não é possível que seja. Por quê? Porque ele nasceu no Brasil. Então é o viralatismo levado ao extremo. E que é o viralatismo que levaria a rejeitar. Eu não sei se ele rejeitou também o Mário Ferreira. Nesse vídeo ele falou bem do Mário Ferreira, mas não sei se nos outros ele fala. Mas é o que levaria a rejeitar o Mário Ferreira também, porque nasceu no Brasil, que é um absurdo. A obra do Mário Ferreira é grandiosa. E o próprio Olavo explica por que é possível, faz uma análise sociológica, histórica, abordando o contexto do Brasil e por que é possível no Brasil surgir uma filosofia melhor, mais ampla do que nos grandes centros da filosofia, justamente porque é periférico. O Olavo sempre falava também, acho que é do Misha Eliade, é um filósofo romeno, que ele falou que isso é nítido também. Eu acho que até ele fala de um filósofo italiano também, eu não lembro. Se bem que a Itália, comparada ao Brasil, também é um grande centro, né? Mas ele fala que lugares como a Romênia, como o Brasil, pode surgir filósofos melhores que na Inglaterra, no mundo anglo-saxônico, na Alemanha, na França, justamente porque aqui é periférico e não está preso a uma tradição dominante. Porque a tradição dominante pode limitar o filósofo a ele se tornar um homem do seu tempo, um típico homem do seu tempo que deve respeito a alguma coisa. Uma coisa que o Olavo não falava isso, mas eu percebi muito claramente, é o caso do Roger Scruton. O Roger Scruton é um filósofo tradicionalista, você via que a mentalidade dele era tradicionalista, ele tinha, vamos dizer, os valores morais certos, tinha o coração no lugar certo, mas mesmo assim as análises dele eram muito pequenas, muito superficiais comparado ao que poderia ser. E eu acho que isso é porque ele estava preso à tradição da filosofia analítica. Que o Olavo falava que o Roger Scruton tinha uma subserviência muito grande à filosofia analítica. Ele até falava que a filosofia atual tinha perdido aquilo que era o rito de passagem para a pessoa se tornar um filósofo. A sociedade atual toda tinha perdido, vamos dizer, os ritos de passagem. E mais que na filosofia analítica ele preservava isso, que era conhecer a lógica e tal, era um rito de passagem.
Aí ele achava que isso tinha sido positivo para ele de alguma forma. Mas eu acho que foi muito negativo, porque o conservadorismo do Roger Scruton é um conservadorismo fraquíssimo. Um conservadorismo baseado na estética. Ah, porque tem coisas do passado que são bonitinhas, são agradáveis, então você quer preservar. Pô, ninguém vai impedir uma revolução poderosíssima acontecendo, a perversão, a mudança dos valores tradicionais acontecendo com força total. Ah, porque o valor que eu tinha no passado é bonitinho, é agradável, então eu vou preservar. Não tem força nenhuma para parar a revolução da esquerda. E eu acho que ele não deu espaço além, como tradicionalista, como conservador, como alguém essencialmente conservador e tradicionalista, ele não deu espaço além porque ele tinha um rabo preso com a filosofia analítica. Certas coisas que a modernidade obriga a pessoa a afirmar, ele não se libertou, ele não falou, foda-se a modernidade, foda-se a filosofia analítica, foda-se o que os filósofos vão dizer, eu defendo o que o São Tomás de Aquino defendia lá atrás, o que o Aristóteles defendia lá atrás, que é o único caminho, que eu vejo como o único caminho possível para defender o conservadorismo. Esse passo o Roger Scruton nunca deu, porque ele tinha esse rabo preso com a modernidade. Por isso que a filosofia dele é tão pequena, tão limitada e fraca, comparado ao marxismo, ao liberalismo. Então eu acho que isso é muito claro. No caso do Roger Scruton, que o Olavo já avisava. O Olavo, não por coincidência, na verdade, mas por uma coisa que pode ser explicada pelo contexto histórico, as grandes contestações, pelo menos duas grandes contestações, pode ter que tenha acontecido outros que eu não conheça, mas as que eu conheço foram no Brasil, que foi o Mário Ferreira e o Olavo. O Mário Ferreira também defendia retornar à escolástica, apesar de usar uma abordagem muito diferente do Olavo. O Olavo também defendia. Eu não sei se os filósofos romenos que o Olavo citou também tinham esse movimento de romper com a modernidade e voltar à escolástica, à filosofia tradicional, mas eles tinham a característica de fazer uma coisa muito diferente da filosofia da Alemanha, do mundo anglo-saxônico e da França, que aqui também foi feito, e pelo fato do Brasil ser um país católico muito populoso, aqui se tornou um terreno, uma língua derivada do latim, que é boa para a filosofia. Por vários fatores, aqui se tornou o lugar onde surgiram grandes contestações da filosofia moderna. Então, esse viralatismo de falar, não, o Brasil é merda, porque é um país pobre, então aqui não pode surgir nada de bom. É o contrário, justamente pelo Brasil ser pobre, pelo Brasil ser periférico, aqui isso dá uma certa vantagem em certos aspectos da filosofia que o mundo anglo-saxônico, a Alemanha, a França não tem. Que é uma coisa que o Olavo percebeu, já falava disso. Então, assim, essa crítica dele não é feito no Brasil, então não pode ser bom. Isso deveria ser o contrário, justamente porque veio do Brasil, que é uma coisa que não vai estar preso a certos erros, como na filosofia anglo-saxônica e na filosofia francesa e alemã, ele estaria preso a certos erros. Como eu acho que certas modas que eles inventaram, como eu acho que o Roger Scruton representava isso. Então, assim, eu acho que tem uma malícia aí na crítica do Miorim, apesar de não ser aquela velha história. Não, ele fuma, ele fala palavrão, ele não se negou a analisar o pensamento do Olavo. É uma crítica diferente das outras, porque é uma crítica que nasce de uma análise profunda, uma análise autêntica do pensamento do Olavo. Só que eu acho que no fundo tem ainda uma malícia. Ele deve achar que o Olavo é gnóstico, alguma coisa assim, ou porque o que o Olavo falava que não podia ser provada a existência de Deus pela lógica. Alguma coisa assim. O argumento do São Tomás de Aquino, ele até respeitava de certa forma. Eu não lembro exatamente como, mas ele dizia que a prova definitiva que Deus existe só pode vir se você sentir a presença de Deus na sua vida e tal. Que é uma coisa que eu até discordo do Olavo. Eu acho que você percebe por intuição, percebe por percepção da realidade, mas é uma percepção que foge do argumento formal. Eu acho que é mais uma visão que você vê tudo isso acontecendo aí, parece que tem uma ordem moral.
E a única pessoa, únicos seres que a gente conhece que tem ordem moral são os seres humanos, e os seres humanos são inteligentes, então provavelmente é uma ordem moral inteligente, que é um argumento que eu desenvolvi, que eu nunca vi ninguém desenvolvendo isso. Espero que alguém, outra pessoa tenha desenvolvido, porque eu não quero ter o peso de ser a única pessoa defendendo isso, mas eu nunca vi. E mais eu acho que é isso, mas isso também é falso, é falho logicamente. E, e a lógica é insuficiente para dizer isso. Porque pela lógica, formalmente esse argumento é falso. Porque você vê, você pode dizer que é a mesma coisa. Você vê uma bicicleta de alumínio e você vê, o avião é feito de alumínio. Eu nem sei se é alumínio, mas é o material lá. Eu acho que é alumínio mesmo, mas não sei. Vamos supor que seja feito de alumínio, para eu explicar. O avião é feito de alumínio e voa. A bicicleta é feita de alumínio e também voa. Esse argumento que eu fiz, o ser humano é moral e é inteligente e tem uma ordem moral no universo. Os maus vão para o inferno, os bons vão para o céu. E tem várias evidências de que isso é assim. Tem uma ordem moral no universo, então ela deve ser inteligente. É um argumento falho. Da mesma forma como o argumento da bicicleta voa, também é falho. Só que é uma coisa que ultrapassa a lógica, que é o senso comum, o bom senso, que não é matemático, não é lógico. Só a vivência da pessoa, a experiência da pessoa da realidade que vai dizer que um é errado e um é certo. Mesmo os dois sendo falaciosos, vamos dizer. É a mesma coisa que você dizer numa discussão, você está falando isso porque você é comunista. Logicamente isso está errado, porque é o ad hominem, a clareza dos termos e tal está errado. Mas pode ser verdade, se você estiver discutindo com o Mauro Iazzi, estiver discutindo com o Flávio Dino, você fala, não, você está falando isso porque você é comunista. É verdade, é uma falácia e mesmo assim é verdade. O ad hominem é um argumento falho, errado, mas errado do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista material ele é verdadeiro. E eu acho que esse argumento da existência de Deus é a mesma coisa. Então o argumento de São Tomás de Aquino é só uma parte do processo de entender isso que eu falei. E eu não sei qual é a explicação que o Olavo dava para esse argumento do São Tomás de Aquino, mas eu lembro que ele dizia que ele tem um papel, mas não é por si só, não é suficiente. Você tem que recorrer à presença de Deus na sua vida. Então, para que eu estou falando isso tudo? Para você ver que o tradicionalismo anti-olavista, além dessa suspeita de que ele era gnóstico e tudo mais, um gnóstico disfarçado, querendo seduzir as pessoas, tinha outra grande fonte de antipatia do Olavo, é que ele dizia que a razão pode não ser suficiente para provar a existência de Deus, e tem lá um documento da igreja que fala que a razão é suficiente para provar a existência de Deus. Então, talvez por isso o Miorim tem uma antipatia natural pelo Olavo, porque tem críticas que ele faz ao Olavo que são muito superficiais, absurdas, só demonstram que ele tem uma antipatia mais profunda pelo Olavo. Essa crítica que os alunos não produziram nada, logo o pensamento do Olavo é ruim, é uma dessas críticas. E a outra crítica absurda que ele falou foi do negócio do Brasil. No Brasil não pode surgir um cara que revolucionou tudo. E eu acho que pode, por causa disso que eu expliquei. E também essa história que o filósofo é obrigado a estudar a ciência, estudar matemática, eu também acho muito falho. Que eu acho que é desejável que o filósofo que segue o tradicionalismo estude justamente para responder aos abstracionistas que se baseiam na matemática, mas não é obrigado. O cara pode se basear só na poesia e chegar à verdade. Na poesia, na literatura, e chegar à verdade. E chegando à verdade, ele vai ser um filósofo melhor que o Michael Tooley, que defendia que podia matar crianças de 2 anos, ou o Rothbard, que era abortista, e por aí vai. Mas também outra coisa que ele falou é que a filosofia do Olavo é uma merda porque ela não tem aplicação. Não só a do Olavo, mas a da escolástica toda. Se bem que ele não fala que a da escolástica é uma merda. Mas eu estou simplificando. Mas a filosofia é incompleta, é menos completa porque ela não tem aplicação na tecnologia. Que você vê o Elon Musk, ele até citou o exemplo do Elon Musk. O Elon Musk usa a filosofia moderna para ter aplicação na tecnologia e tal.
Isso aí eu já falei que é absurdo, porque você vê, os nazistas tinham a tecnologia bélica avançada pra caramba. Os soviéticos totalitários tinham a tecnologia avançada, tem até a bomba atômica mais potente que os Estados Unidos. E lançaram satélite antes dos americanos. Começaram a corrida espacial. Então eles tinham tecnologia avançadíssima e eram ateus, materialistas, genocidas, totalitários. Então não tem nada a ver. O cara tem alguma autoridade porque a filosofia dele tem uma aplicação técnica que falta nas outras. Eu acho isso absurdo. A filosofia mais completa é aquela que chega na realidade, seja por qual meio for. E o Aristóteles e São Tomás de Aquino, logicamente, pela lógica de hoje, pelos métodos formais que foram inventados, a filosofia deles pode parecer grosseira, porque não tem essa elegância, essa coisa. Mas eles chegam na verdade que essa filosofia não foi capaz de chegar. Por outro lado, tem o Michael Tolley, que tem a filosofia sofisticadíssima, o que defende a morte das crianças até 2 anos, Murray Rothbard, que defendeu o aborto, Hans Hermann Hoppe, que defende o assassinato de retardados. E eles têm uma aparência de rigor lógico, rigor formal muito maior que o São Tomás de Aquino e o Aristóteles. E então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A filosofia seria justamente você juntar todo o conhecimento para você chegar à verdade da melhor forma possível. E você juntar um conhecimento mínimo, você pode ser um gênio, pode ser muito foda. Mas você pode ser um péssimo filósofo, ter o conhecimento filosófico, a visão de mundo filosófica é absurda. Você vê, tem vários gênios aí da matemática e da lógica que tinham uma visão absurda. O Bertrand Russell, que era um gênio da lógica, defendeu o bombardeio preventivo da União Soviética depois de ter desenvolvido várias contribuições da lógica. Ou seja, ele já era um lógico foda nessa época. E defendeu a morte de milhões de pessoas. Então você vê, defendia também o ateísmo, que eu acho inaceitável, absurdo. E o cara mais inteligente da história, que foi o William James Sidis, era ateu e socialista. Ou seja, isso aí os tradicionalistas vão enlouquecer. Não, mas a lógica prova que o catolicismo está certo. A lógica prova que o libertarianismo, o anarcocapitalismo está certo. O homem mais inteligente da história era ateu e socialista. Ou seja, ele vai dizer que o William James Sidis também não conhecia lógica, não conhecia matemática. O cara era um gênio. Então, então assim, tem muitos gênios da lógica matemática de uma área específica. E quanto mais abstrato, pior. Se for essa questão de lógica e matemática, às vezes até atrapalha, que a pessoa fica procurando, não, para mim só serve se tiver nesse nível de rigor. Então você pode matar quem você quiser, porque não existe prova lógica matemática de que a vida humana tem que ser preservada. Então, no caso de muitos casos, até atrapalhou, que as pessoas ficaram presas nas ciências exatas e querendo forçar as humanas, forçar o método das exatas para outras questões que são impossíveis de aplicar esse método, que, no entanto, são fundamentais, são mais importantes até do que as questões das ciências exatas, para você entender o universo, entender as perguntas fundamentais da vida. Vamos dizer assim. Então esse negócio, não tem aplicação na ciência, é totalmente absurdo. E eu acho que a justificativa disso foi o que eu falei anteriormente, uma antipatia pelo Olavo, por um desses 2 motivos, ou pela suspeita dele ser gnóstico, ou pelo fato dele dizer que a lógica pode não provar a existência de Deus, que é uma coisa que ele nem deu muita ênfase no pensamento dele, mas ele falou isso, então já é suficiente para ter antipatia. Então, por enquanto, eu acho que é isso. Talvez eu fale mais sobre esse assunto se tiver mais coisas que eu considero importantes, mas por enquanto é isso.